Pastor Carlos. Glória a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória unicamente ao Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero louvar o nosso bondoso Deus por esta noite memorável que Ele nos concede de estarmos em Sua presença para fazer uso da Sua bendita palavra. Quero nesta noite externar os meus agradecimentos ao pastor Gilberto, pastor presidente do céu, União dos Senhores Lapenses. Deus continue abençoando a vida do seu servo, como também a vida do pastor José Barbosa, vice-presidente da UCEL e pastor presidente da Igreja Cruzada Evangélica Pentecostal. Deus abençoe os demais ministros nesta noite. Recebam meu abraço em nome de Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra da parte de Deus. Quantos ainda querem ouvir? Digam amém. Agora, os irmãos não me levem a mal, mas eu queria que os músicos, por favor, a princípio os bateristas, tocadores, permaneçam na igreja, porque às vezes precisamos de alguém que pode ministrar louvor e não tem. Amém? O verdadeiro adorador, ele não só adora cantando, mas ele adora ouvindo. Amém, queridos? Abram, por favor, as suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 10. Nosso irmão Antônio e sua digníssima esposa, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Daniel, capítulo de número 6. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo de número 10. Eu quero nesta noite fazer uma leitura participativa com toda a igreja, a princípio o grupo. Estarei lendo versículos ímpar e os irmãos nos acompanham com os versículos pares. Amém? Então pareceu bem a Dario nomear 120 satrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. Aconteceu o mesmo. Daniel foi notável entre seus colegas de liderança e entre os colegas dos satrapas por suas qualidades extraordinárias, e que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte ou suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, satrapas, conselheiros, governadores, estamos em concórdias em rogar que, ó Rei,
deve baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias seja executado. Ó Rei, a não ser que seja unicamente as orações e rogos a Ti. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto. Olha para teu irmão nesta noite e diga: você tem hábito de orar? Se não tiver, adquira-o. Amém? Podeis aceitar. Eu quero pregar subordinado o tema Daniel, o homem marcado pela oração. Repitam comigo: Daniel, um homem marcado pela oração. Olha para a pessoa que está do teu lado mais uma vez e diga: antes de você dizer que é homem de Deus, deve-se primeiro dizer que você é de oração. Amém? Queridos e amados irmãos, estamos nesta noite diante de uma palavra que nos mostra a história de um homem que tinha um caráter inegociável, porque escolheu para si viver uma vida de oração. A história bíblica nos afirma que no ano 597 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade a cidade de Judá, levando cativos para a Babilônia cerca de 10.000 homens. Dentre os cativos que foram levados para a Babilônia na época, estava o jovem Daniel, que tinha entre 15 a 16 anos. O cativeiro levou cerca de 70 anos para se cumprir o que Deus havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Jeremias 29, do versículo 4 adiante. Mas o próprio Deus que permitiu o cativeiro, o próprio Deus que permitiu que o seu povo fosse levado para a Babilônia, foi o mesmo Deus que levantou um libertador, a saber, o rei pagã por nome Sírio, para se cumprir o que Deus havia falado por intermédio do profeta Isaías no capítulo 45. Mas a história nos diz que no ano 539 o rei Sírio invade a Babilônia, destruindo o império da Babilônia e o seu governo. Desta feita, Sírio estabelece o seu reino e o seu governo, que era o reino persas-mebus ou mebus-persas. A história nos diz que no ano 538, Sírio concede o direito de os judeus retornarem para
para a sua pátria. Muitos judeus retornaram para Jerusalém, muitos judeus retornaram para Judá, mas outros judeus resolveram permanecer no reino de Sírio, até porque muitos dos judeus exerciam funções diplomáticas, outros exerciam funções de grande relevância dentro do governo de Sírio, lá na Babilônia. A história nos afirma que o rei Dario, ele sobe ao trono da Babilônia, implantando-se o governo Medo e Persa. Só que quando Dario ele assume o trono, ele pôde notar que o reino estava falido, que o reino estava em decadência, que o reino estava vivendo momentos de pressões. O que foi que Dario fez? Ele promove 120 satrapas ou 120 vice-reis para lhe ajudar na administração do reino. Dentre estes, a Bíblia diz que ele levanta mais 3 príncipes superiores. Esses 3 príncipes estavam na incumbência de receber relatórios dos 120 vice-reis. Por suas vezes, os 3 príncipes prestavam conta ao rei Dario, de sorte que o reino prosperava. Passando-se um tempo, passando-se uns anos, a Bíblia diz que o rei Dario, ele passa a observar a Daniel, ele passa a averiguar a vida de Daniel, e ele chegou à conclusão que Daniel era diferente, em que em Daniel havia um espírito excelente, porque Daniel ele procurava viver uma vida justa, uma vida nobre e uma vida que agradava a Deus. Diante destas qualidades, o rei Dario resolve promover a Daniel como príncipe supremo no seu reinado. Porém, quando as pessoas, refiro-me, quando os satrapas, os presidentes, os conselheiros, os governadores foram informados que Daniel ia ser exaltado como príncipe supremo no reino de Dario, os seus corações se encheram de inveja e eles procuravam ocasião contra Daniel. Eles procuravam achar Daniel em uma falha, em uma contradição, para que eles pudessem acusar a Daniel diante do reino. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Daniel ele tinha um caráter polido. Daniel ele era um homem íntegro e a sua integridade era inegociável. Daniel ele não barganhava com pecado. Daniel ele não brincava com pecado, porque a única coisa que agradava Daniel era fazer, aleluia, a vontade de Deus. A única coisa que agradava Daniel era estar no centro da vontade de Deus. E a vida de oração que Daniel tinha hábito em viver constituiu em Daniel algumas barreiras positivas, barreiras estas que impossibilitavam do que os inimigos viessem a lhe atacar. Sabe por quê? O crente que ora, irmãos, ele tem um caráter bonito. O crente que ora, ele tem uma vida de integridade. O crente que ora, ele tem moral com Deus. O crente que ora, ele é conhecido por Deus e Deus o conhece. O crente que ora é homem de uma palavra só. O crente que ora, ele tem moral com Deus. O crente que ora, ele tem intimidade com Deus. O crente que ora, ele é guardado por Deus. O crente que ora, ele é protegido por Deus.
O crente que ora, ele é escutado por Deus. Os inimigos podem tentar, mas não conseguem minar a sua fé, porque ele está alicerçado, não é na areia, ele está alicerçado na rocha. Isaías capítulo de número 57 e o verso 54 e o versículo 17 nos diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia. O crente que ora, ele consegue ter resistência contra o mal. Agora eu entendo porque o salmista no Salmo 91 ele orou dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas você está seguro. O crente que ora, ele está debaixo das asas de Deus. O crente que ora, ele está debaixo dos cuidados de Deus. O inimigo pode até se levantar, mas ele só se levanta para cair, porque o crente que ora é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se tem crente que ora aqui nesta noite, levanta a tua mão e olha para a pessoa que está do teu lado e diga: o crente que ora é guardado por Deus. Diga: o crente que ora é protegido por Deus. O crente que ora é escutado por Deus. Olhe para mim, por favor, senhores. O crente que ora, ele é guardado. O crente que ora, ele é protegido. O crente que ora, ele é escutado. Salmo de número 139, no versículo 5, o salmista escreveu assim: e tu me envolve por detrás e por a frente, e sobre mim põe a tua mão. Isto implica: se o inimigo vem pela frente, não ataca, não consegue deter. Se vem pela retaguarda, não consegue parar. Se vem por cima, não consegue atingir, porque Deus protege pela frente, Deus protege por trás e Deus protege por cima. Ei, Deus está te protegendo, Deus está te protegendo. Queira Satanás ou não, Deus está te protegendo. Os laços do inferno não vai prevalecer sobre a tua vida, porque Deus estendeu a mão dele sobre você. Se você acredita, o que faremos? O que faremos para achar contradição nesse Daniel? A gente procura de todos os lados, mas não consegue achar. Se a gente tenta fazer qualquer coisa para apanhá-lo em alguma contradição, a gente não encontra. Esse Daniel, ele tem algo diferente. Olha, satrapas, a gente não vai conseguir nunca deter este Daniel. A gente não vai conseguir nunca deter a marcha progressiva deste Daniel. Só tem uma coisa: temos que procurar alguma ocasião na lei do Deus que ele serve. Nós sabemos que ele ora 3 vezes ao dia, então iremos criar uma situação, e se a gente o apanhá-los em oração, a gente vai destruir a sua reputação, a sua moral e a sua integridade. A Bíblia diz que eles se reúnem, eles forjam um edito, leva até o Supremo Rei e diz: ó rei Dario, vive para sempre. Por nós, satrapas, presidentes, governadores, prefeitos e tesoureiros, foram feitos um edito de que durante 30 dias
dias nenhum homem ore a outro homem ou a outro Deus a não ser a ti. A Bíblia diz que aquele edito, quando o rei olhou, observou, o rei se agradou. E o que foi que o rei fez? Ele assina o edito real, e aquele edito é prolongado, ou é prolongado diante de todo o reino, que durante 30 dias ninguém podia orar a outro Deus ou a outro homem a não ser ao rei Dario. O edito se espalhou sobre o reino, o edito se espalhou pela cidade. Mas quando Daniel ficou sabendo que o edito estava sido feito, ou que o edito havia sido assinado sob pena de morte, Daniel não se moveu, Daniel não ficou com medo. Sabe por quê? Daniel tinha certeza que o Deus que ele servia, que o Deus que ele orava era suficiente para fazer muito mais além do que ele pensava ou imaginava. O diabo tentou contra Daniel, mas não prevaleceu. Sabe por quê? Porque a confiança de Daniel não estava em seus méritos físicos, não. A esperança de Daniel estava em Deus. A confiança de Daniel estava em Deus. Isaías 64, versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera. Aleluia! Quando você confia em Deus, Deus trabalha por você. Quando você confia em Deus, Deus age em teu favor. Gênesis capítulo 18, versículo 14: acaso haveria alguma coisa difícil para Deus? Não. Lucas capítulo 1, versículo 37: porque para Deus nada é impossível. Isaías 43, versículo 1, 2, 3 e 4 nos diz assim: mas agora sim diz o Senhor, que te criou Jacó e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não vai te afogar. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar, e nem a chama vai arder em ti. Viste que fostes precioso aos meus olhos, por isso eu te amei, e dei a Etiópia e Sebá por teu resgate. Isaías 43, versículo 13: Isaías disse assim: ainda antes que houvesse dia, noite, manhã, sol, lua, estrela, anjos, principados, potestades, homens, criaturas, répteis, águas. Aí Deus diz assim: eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Alabaxão da Arábia. Não tem cão, não tem coa, não tem diabo, não tem diaba, não tem feiticeiro, macumbeiro, não tem agoeiro, não tem canto e nem encantamento que consegue deter um crente de oração. Se tem crente de oração aqui, adora! Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: nada prevalece contra o crente que ora. Nada prevalece contra o crente que ora. Aleluia.
Números capítulo 23, versículo 23, nos diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação, contra Israel agora se dirá do Senhor nosso Deus, que coisas Deus tem feito. Quando você ora, Deus age. Quando você ora, Deus faz. Olhe para mim, por favor, queridos. A oração, ela entra no santuário de Deus através das orações, que é colocada em um incensário de ouro. E a Bíblia diz que a fumaça da oração, ela adentra as narinas de Deus. Mas não é só isso. A oração é a chave da vitória. A oração é o segredo do vencedor. A oração é a espada do guerreiro. A oração é o fuzil do soldado. A oração é a enxada do agricultor. A oração é o machado do lavrador. A oração é a bússola fiel do crente que vai morar no céu. Só ora quem vai morar no céu. Só busca quem vai morar no céu. Olha para teu irmão e diga: tudo começa pela oração. Tudo começa pela oração, meu pastor. Olha para mim, por favor. Muitas pessoas querem vitória, mas não querem orar. Muitas pessoas querem ser curadas, mas não querem orar. Muitas pessoas querem crescer, mas não querem orar. A vida é uma vida monótona, é uma vida raquítica, é uma vida minúscula na oração. Olhe para mim, por favor, queridos. O crente que ora, ele tem intimidade com Deus. O crente que ora, ele tem intimidade com Deus. Olha para mim, por favor. Toda a terra estava em apostasia. Do nada aparece um profeta por nome Elias, o tespita, morador das montanhas de Gileade. A palavra Tebes, no seu original, significa vilarejo. Elias era de um pequeno vilarejo das montanhas de Gileade. Mas o que me chama a atenção é que quando Elias entra em cena, ele vai confrontar Acabe e a sua mulher Jezabel. Quando Elias olha para Acabe, Elias com muita autoridade diz assim: Acabe, vai ficar sem chover 3 anos e 6 meses, segundo a minha palavra. Não é segundo Deus não, irmão, é segundo a minha palavra. Isso mostra que Elias tinha intimidade. Olha para mim, queridos, olha para mim. Quando Elias profetizou na terra, Deus olhou para os anjos e disse: sela tudo, tranca tudo, não deixa descer nenhuma gota de água, porque lá na terra Elias está falando, e aqui em cima eu vou orar, porque ele tem moral comigo. Ele tem moral comigo. Quer vitória? Ora! Olha para mim, queridos. A oração é semelhante a uma vida de mão dupla. Uma vida de mão dupla. Carro vai, é carro. Carro vai, é carro. Funciona assim, ó. A oração vai, a vitória vem. A oração vai, a resposta vem. A oração vai, o milagre vem. A oração vai, o avivamento vem. A oração vai, a libertação do marido vem. A oração vai, a salvação da família vem. A oração vai, o milagre de Deus vem. Só quem quer milagre nesta noite, levanta a tua mão e adora. Precisamos orar. Precisamos orar. Precisamos orar. Precisamos orar. Às vezes gritamos em oração.
Onde está o Deus de Elias? Aí nos céus Deus brada: aonde estão os Elias de Deus? Daniel, quando soube que o edito estava feito, ele não mudou, ele não transquenejou, ele não ficou com medo, mesmo sabendo que a penalidade era ser lançado na cova dos leões. O edito estava pregoado em cada parede. Daniel passou, olhou, leu e disse só isso. Entrou para o seu quarto, 3 janelas abertas para as bandas de Jerusalém. 3 vezes ao dia Daniel orava. Quantas vezes? Quantas vezes? 9. Diga 9, 12 e 3. 3 vezes por dia Daniel orava. Por que 9, 12 e 3? É costume de todo judeu orar esses 3 horários: 9, 12 e 3. Daniel orava. E a Bíblia diz, queridos, que as palavras de Daniel eram as mesmas. Ou seja, Daniel, quando dobrava os seus joelhos, ele não dizia Deus me livre desse dia, não. Ele rendia graças a Deus. Vinha de pontinha de pé. A Bíblia diz que eles prenderam a Daniel. Só que no coração, olha para mim, queridos, só que no coração do rei, o rei já havia estabelecido um propósito de levar Daniel até o pôr do sol. Pegaram Daniel, levaram Daniel até a cama. Alguns pintores pintam os lados de uma cova, mostrando 7 leões, mas eram 72 leões. E os leões que estavam ali eram os leões persas, eram os piores leões, os mais violentos. 72 leões. Naquela cova havia 2 buracos. Quantos buracos? Quantos? Uma parte horizontal, onde ficava uma ladeira, uma porta, aonde a vítima era levada para ser entregue aos leões, e a outra parte era em cima, para entrar vento, para ventilar o interior da cova, para que os leões não viessem a morrer. Agora, irmãos, o pior erro deles foi lançar Daniel na cova. Qual que é o pior erro? Daniel, quando cai na cova, ele olhava para onde? Para onde? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O teu socorro não vem da direita, o teu socorro não vem da esquerda, o teu socorro não vem da horizontal, o teu socorro não vem da retaguarda, o teu socorro é vertical, vem do Senhor dos exércitos, é de lá que vem o teu socorro. Quando eles lançaram Daniel na cova do leão, olha para mim, ó, até Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões. Queridos, não está escrito
Mas eu acredito que eles diziam assim: coitadinho de Daniel, virou petisco de leão, que estava de bom aqui, não quis aceitar o nosso sistema, não quis aceitar a nossa maneira de ser. Então adeus Daniel. Daniel morreu, mas o que eles desconheciam era que Daniel servia ao Deus desta igreja. Aleluia! E o Deus desta igreja, ele nunca perdeu, ele nunca empatou, e a ninguém ele deve nada. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que vai projetar, ele vai projetar. Se ele falou que vai abençoar, ele vai abençoar. Se ele falou que vai promover, ele vai promover. Se ele falou que vai esticar a obra, se prepara, porque ele vai esticar a obra. Porque se Deus falou, está falado. Se assinou, está assinado. Se pisou, está pisado. Se carimbou, está carimbado. Se sacramentou, está sacramentado. E a borracha de Satanás não apaga as promessas de Deus. O que Deus te prometeu, ele vai cumprir, porque ele é Deus. Só quem acredita que ele é Deus, levanta a tua mão para o céu e adora ele. Olha para a pessoa que está do teu lado nessa noite e diga: não te preocupes, se te lançarem na cova, Deus está contigo nesta cova. Deus está contigo nesta cova. Não se preocupa não, meu irmão. Os leões não vão te tragar, os leões não vão te comer. Aliás, os leões não vão nem te cheirar, porque Deus está te guardando. Ele te guarda aqui, ele te guarda lá, porque ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe, ele é o Deus do monte, é o Deus do vale. O salmista Davi, no Salmo 23, ele disse assim: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem está contigo é aquele que morreu e ressuscitou e está vivo nesta noite, ao lado de cada crente fiel. Se você acredita que ele está aqui nesta noite, adore a ele, adore a ele, adore a ele. Enquanto você adora, ele visita a tua casa. Enquanto você adora, ele visita a tua família. Enquanto você adora, ele faz o milagre. Adora ele. Olha para mim, queridos. Quando Daniel ele cai na cova, no colo. Queridos, o crente que ora, ele tem uma segurança espiritual tão grande, mas tão grande, que falta-nos verbosidades de palavras para nos exprimir. O crente que ora, ele tem uma segurança tão grande, que ninguém consegue lhe roubar a paz, a credibilidade. O crente que ora, você sabia? Há anos, as civilizações antigas, não é mitos, as civilizações antigas, eles acreditavam que existia uma fonte da juventude. E durante anos, eles estudaram geograficamente a Índia, o Egito e outros países à procura desta fonte da juventude. Só que eles não encontraram essa fonte da juventude. Mas eu encontrei a fonte da juventude. E essa fonte, quando você bebe dela, você tem mais 15 anos de vida. Você tem mais 15 anos de vida. Você tem 65 de vida. Tem mais 15 anos de vida. Essa fonte é chamada oração. Ezequias, põe a casa em ordem, porque morrerás e não mais
viverás. Ezequias virou o rosto para a parede, orou e chorou. Olhe para mim. Ó, Isaías entregou a mensagem e deu as costas e foi embora. Ezequias virou o rosto para a parede e olhou e disse: Senhor, peço-te, lembra-te de que andei diante de ti com sinceridade, fiz o que era reto aos teus olhos e andei com interesse de coração. A Bíblia diz que Ezequias chorou amargamente. Olha para mim. Vamos dizer que esse tapete vermelho aqui seja os limites finais do tempo. Os limites finais do tempo. Isaías entregou a mensagem. Ó, e quando ele passou Isaías, ele parou. Mas não, Deus, volta! Vou fazer agora. Não, Isaías, volta e vai dizer para Ezequias que eu ouvi a sua oração e estou dando a ele mais 15 anos de vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: quer viver mais? Ora, queridos, a oração é tão fundamental que quando nós oramos, Deus revela para nós aonde o nosso inimigo vai nos atacar. E tem que fazer uma Bíblia. Vou fazer agora. Fazia guerra contra o rei de Jerusalém. Em Dotã, em Samaria, havia um profeta com o nome Eliseu. E a Bíblia diz que Ben-Hadad reúne seus capitães, seus generais, no seu quarto de segredo, no seu quarto militar, e diz assim: homens meus, durante tempos a gente luta contra o rei Jorão, e até agora não conseguimos invadir as suas terras nem capturá-los. Mas eu criei um projeto que é infalível, não tem como falhar. Qual rei? Irmão, vou contar para vocês. O rei Jorão, ele sempre passa por aquela rua, é costume, já tenho observado, é costume, os meus homens sempre vêem a vista ele passando por tal rua. Nessa tal rua, a gente vai colocar o nosso acampamento emboscado. Na linguagem andânia, vamos preparar uma crocodilagem, uma armadilha. Não tem como falhar, certo? Certo, foi armado a armadilha. Mas a Bíblia diz que lá em Dotã, em Samaria, havia um profeta que orava, havia um profeta que falava com Deus, havia um profeta que tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz que Eliseu chama seu moço e diz: vai depressa dizer ao rei Jorão para ele não passar por tal lugar, porque ali o rei da Síria armou uma emboscada para pegá-lo desprevenido. A Bíblia diz que o moço correu e disse: olha, rei, não passa mais pelaquela rua, porque naquele lugar o inimigo armou uma emboscada para te pegar. E a Bíblia diz que Jorão se guardou, não passou mais por ali. O rei Ben-Hadad ficou preocupado, disse: gente, aquela armadilha era infalível, como foi que ele não passou mais por ali? Será que alguém está me enganando? Será que algum dos meus homens é contra mim? Ele reuniu todos os homens dele e olhou para todos e disse assim: dizei para mim de vós, quem é de vocês que é contra mim e a favor do rei de Jerusalém? O moço ficou de pés e disse: ó rei, por amor a ti, até o nosso pescoço a forca colocaremos. Mas fica tu sabendo, rei, lá em Dotã, em Samaria, há um homem de Deus que ele ora e Deus revela, que ele ora e Deus mostra, que ele ora e Deus fala, que ele ora e Deus responde. Ele ora e Deus mostra, ele ora e Deus faz, ele ora e Deus responde, ele ora e Deus abre as portas. Paulo e Silas estava preso, chicoteado, apanhou o dia inteiro, chicotadas, porretadas,
portas estavam os dois presos, no cepo e nas correntes. Paulo olhou para Silas, disse: Silas, nego velho, como é que tá? Paulo, tu não sabe, tá doendo as costelas, tá doendo os braços, tá doendo a cabeça. E tu, Paulo, como é que tá? Eu não digo mesmo, eu tô mais do que tu, eu apanhei mais. Dói a cabeça, dói a boca, dói tudo. Mas vamos fazer alguma coisa, Silas? O que, Paulo? Tu vai cantar porque tu tem uma voz bonita, tu canta e eu oro. Aí quando eu cansar, eu vou engarrachar, eu vou cantar e tu ora. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas orava e outro cantava. Ele cantava e o outro orava. Deus mandou um anjo do céu, sacudiu os alicerces da cadeia e todos os presos foram postos em liberdade. Deus ainda ouve, Deus ainda responde, Deus ainda faz milagre pela oração. Queridos, Atos capítulo 12. Herodes havia caído na negatividade do povo. Mas ele, para chamar a atenção do povo de volta para si, ele investiu uma grande perseguição contra ele e acabou prendendo os dois pais da igreja, a saber, Pedro e Tiago. Para mostrar que ele era poderoso, ele mandou executar Tiago, no mesmo tempo que foi preso. Ele disse assim: guarda Pedro para o outro dia. Pedro está na prisão com mais segurança do que Bernardino Beira-Mar. Além de estar soldados fora da cela, tinha outros soldados dentro da cela. Só para segurar Pedro era 16 pessoas. Só para segurar Pedro era 16. Foi por dentro, foi por fora. Só que tem uma coisa, olha para mim. A igrejinha de Jerusalém. Os irmãos dizem assim: Jesus solta Pedro. Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro, Jesus. A Bíblia diz que o clamor foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, e o clamor chega aos ouvidos de Jesus. Quando Jesus ouve o clamor da igreja, Jesus olha para o Pai e diz: Pai, temos que soltar Pedro. Pedro não pode morrer agora não, Pai, porque eu fiz uma promessa a Pedro quando eu estava na terra, que quando Pedro ficasse velho, ele ia fortalecer os irmãos. E tem mais uma coisa, Pai, a igreja está orando, Pai. Pai, quando eu ouço o gemido da minha noiva, eu fico derretido de amor, Pai, eu fico doidinho. Pai, manda o anjo, manda o anjo, manda o anjo, manda o anjo soltar Pedro, manda, manda, manda. A Bíblia diz que o anjo desceu, huracão tomava súbria, o anjo desce até a cela que Pedro estava. A Bíblia diz que o anjo desperta Pedro, e Pedro pensava que era uma visão, mas a ordem do anjo para Pedro foi esta: calça sandálias, cinge os lombos, porque ainda é grande a tua caminhada. Huracão Turabachandarábia. Deus está dizendo: calça sandálias espirituais, cinge os lombos, porque não acabou aí, não acabou aí. Eu ainda tenho coisas grandes para fazer na tua vida e no teu ministério. Você acredita? Adora. Levante a mão, por favor. Levante a mão por um minuto. Levante a mão por um minuto. Por um minuto, adore a Deus. Por um minuto, adore a Deus. Por um minuto, adore a Deus. Eu vou deixar vocês adorar. Por um minuto, adora.
Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai. Sinta agora esse anjo de fogo aí, te tomando pela mão. Sinta aí. Sinta aqui na tribuna. Sinta aqui esse anjo te tocando. Eis aqui nesta noite o homem cujo nome é novo. Ele está aqui, receba aí. Receba o toque dele aí. Receba o toque dele, doutor. Receba o toque dele, doutora. Receba aí, meu amigo. Receba o toque de Deus agora. Receba agora. Olha para teu irmão e diga: quando você ora, Deus cuida de você. Daniel! Sabes que vai passar a noite na companhia dos leões? Sim. Estás com medo? Não, está triste? Não sabe da alegria. Estás com receio? Não, tu não sabe da segurança. Está com sono? Tô, Yahvé. Tem travesseiro aí? Não, Yahvé. Deita na juba do leão. Aonde? Deita na juba do leão. Deus faz isso, irmão. Aleluia. Deita na juba, meu filho. Deita, vai de travesseiro, porque eu estou te guardando. Ei. 1000 cairão ao teu e 10.000 a tua. Tu vai ser atingido. Vai te tocar. Vai te atingir. Deitou na juba do leão e dormiu a noite inteira. Por trás dos bastidores, Deus te toca na mente do rei. E Deus te toca na mente do rei. Perdeu a fome e o sono. O rei disse assim: ó, tu vai interceder no meu filho, vai vigiar a noite toda. A noite toda. Com o teu cinto da batina, ele levanta e sai correndo. Vai pra onde, rei? Pra cá. Não tem mais nada que ganhar, não. O senhor acha que soube alguma coisa ainda? E o rei, irmão, ele não gritou na nada, não. Ele veio gritando de longe. Daniel! Servo do Deus vivo! Dá-se acaso que é o Deus que tu continuamente. Olha o segredo. Não era de vez em quando, não. Porque tem crente que desculpa, que só ora quando o problema não é de vez em quando. A porta se fecha, ele é o mais segredo da igreja. Apareceu a doença, ele é o crente mais adiantado. Demorando nem por tempo da igreja. Estou aqui já. É porque ela volta da igreja. Mas quando ela pensa, se esquece de Deus. Dá-se acaso que é o Deus que tu continuamente serve, Ele pode te livrar da boca dos leões. Aí Daniel lá dentro diz assim: ó, rei, vive para sempre, pois eu não cometi delito algum contra ti e nem contra o meu Deus. Ele me livrou do poder dos leões, ó rei. Olha para mim, irmão. Ó, o rei mandou tirar Daniel da cova. Em Daniel não tinha nem sequer um barulho. Olha para mim, querido. Eu não gosto de usar muito das testes de historiadores.
por bondade divina, eu sou professor de algumas matérias teológicas, mas eu não gosto muito de usar teses, dados como afirmativas. Até porque alguns sustentam, segundo os originais. É mentira, não existe uma cópia original. Tudo que existe é cópia das cópias dos originais. Ninguém pode afirmar que essas cópias são verdadeiras. Amém? Ninguém. E só quem deve ter essas cópias é a Igreja Católica. E o Museu Britânico só. Eles não dividem, eles não deixam ninguém tirar cópia, até porque os materiais estão muito velhos. Mas segundo alguns estudiosos, alguns historiadores, os satrapas, quando viram Daniel sair da cova dos leões em lenço, eles olharam para o rei Dario e disse assim: ó, você mandou alimentar os leões. Por isso que os leões não comeram a Daniel. Porque você me mandou alimentar os leões antes de Daniel se lançar. Aí eu olhei para ele e disse assim: já que vocês estão julgando, dizendo que eu alimentei os leões, vamos nos averiguar. Eu irei mandar lançar vocês, e se ele comer vocês, é porque verdadeiramente eles estão com fome. E se eu não alimentei, é por vocês mesmos. Olha para mim, irmão. Pegaram a família, diz a Bíblia, os 120 e mais as famílias, e lançaram na cova antes deles tocarem no fundo. A Bíblia diz que veio pegaram uma mesa e esbagaçaram todo mundo. Mas pregador, me explica isso aí, irmão. Milagre não se explica, se aceita. Tem alguns milagres na Bíblia que nós não vamos entender nunca. Não adianta estudar milagre. Quer exemplo? Me explica aí, professor, como foi que parou o sol e a lua? Me explica aí. Como foi que o sol e a lua parou? Me explica aí como foi que Jonas foi para o ventre da baleia, a cabeça da baleia pequena. Me explica aí. Como foi que ele passou? Me explica aí como foi que o vermelho se abriu. Me explica aí. Me explica como o anjo matou 185 mil. Me explica aí. Me explica como um menino pequeno mata um gigante. Querido, me diz que coisa é melhor. Ou você aceita, ou você fica doido. Eu ouvi uma certa vez, um grande estudioso, dizer assim: irmão, eu tenho estudado geografia durante muitos anos e há uma contradição muito drástica na história do Êxodo. Por quê? Até hoje não encontramos relatórios suficientes para comprovar a abertura do Mar Vermelho. Não encontramos os movimentos dos egípcios. Uma coisa, os egípcios, quando perdiam a batalha, eles não escreviam as suas derrotas, eles só escreviam as suas grandezas. Outra coisa, assim, o Mar Vermelho não se abriu. Em tempo, a maré baixava e a água dava um balde. E as pessoas atravessavam a um balde de altura A. E tem mais, quando a Bíblia diz que foi a 10 minutos, a versão 10 minutos é uma força expressiva de Moisés. Agora, irmão, eu pergunto a vocês: o que é mais fácil acreditar que o Mar Vermelho abriu ou que os cavalos morreram afogados a um palmo de água? O que é mais fácil de acreditar? Que o Mar Vermelho abriu ou que o povo morreu afogado a um palmo de água? Milagre não se explica, milagre se aceita. Como é que pode um médico especialista na saúde pegar um laudo e falar assim: o quadro é clínico?
solução para a criança vai morrer. Aí Deus lá, arranca aquele câncer, coloca tecido novo nessa sua vida. É milagre. É milagre. Quando você come leite de seu babá, você não procura saber como o babá está bem, como o gatinho vê, o leite sai grande. Você não procura saber. Quando você pega um ovozinho lá para escalar, para comer a farofinha de ovo que eu gosto de madrugada, você não procura saber como é que sacudindo o ovo, a clara e a gema não se mistura. Você não procura saber. Deus nessa noite está fazendo um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Se você crê, fica de pés nesta noite. Eu quero chamar toda igreja aqui à frente, toda eclesia aqui à frente, por favor. Eu quero estar orando por vocês. Prepara aí, irmão, aquele louvor de tirar pica-pau do toco. Sabe qual é? Eu preparei ele aqui, eu esqueci, de tirar pica-pau do toco. Não precisa parar, pode continuar. Agora é o seguinte, como está esse motivo. Se precisa, você vai ficar. Foca lá em cima. Fala, Daniel. O que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vai fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, os céus vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Amém. Solta o playback. Se eu for cantando, eu quero uma lágrima e aí o negócio vai ser assim. Amém? Pregar, a gente prega até no nome. No curso, na saída, fala tudo, mas cantar. Deixa eu contar a história para vocês, irmão. Eu fui cantar a primeira vez há 16 anos, há 15 anos. Minha avó era uma bonita, eu gostava de pegar os músicos de Marco Antônio. E estava cantando, e no meio da igreja, eu e tem vezes que eu começava a cabelo assim, e eu jogava os meus olhos assim para ela. Essa menina está comigo. Quando eu dou puta, essa roupa, não sei bem. Essa coisa que tem que ter demais. Você canta demais. Tá vendo, irmão? Você cantou tão forte que eu me apaixonei. Quer ser casado comigo? Eu falo agora mesmo. 15 anos casado com essa menina. 15 anos. Toda vez que eu toco, vocês cantam de novo como é que é a música. Feche os olhos, queridos. Só se prepare, amado, por favor. Feche seus olhos nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Deus santo, aleluia. Quem pediu pra Deus curar? Feche seus olhos nessa noite, adora. Quem pediu pra Deus renovar? Adore a Ele, adore. Se prepare. Aleluia. Se prepare. Oh, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ele ouviu. E não mandou ninguém pra lhe representar. É Ele mesmo que vai vir. Ele mesmo veio. É Ele. É real sua presença. Tá sentindo aí? Neste lugar. Tá sentindo aí, crente? É Ele que está aqui nesta noite. Quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, Ele já
chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepara, crente, se prepara, crente, se prepare, porque ele veio saltando pelos montes, ele veio, sinta ele aí, ele veio trazendo a vitória, ele veio. Quem tá sentindo? Quem tá sentindo? Quem tá sentindo ele? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem tá sentindo ele? Levanta a mão. Quem tá sentindo ele? Levanta a mão. Quem tá sentindo ele? Levanta a mão. Ele veio, levante a sua mão. Você está sendo curado, você está sendo renovado, porque ele veio. Oh, aleluia, oh, glória. Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Ele já chegou, já chegou. Sinta a presença dele aí. Sinta aí, seja renovado, renovado. Saia, recebe o toque dele aí. Recebe o toque dele aí. Recebe o toque dele aí, varões. Recebe aí no céu. Recebe o toque dele no céu. Recebe aí o nome do Senhor e trapeces. Receba a presença dele aí. Receba aí. Receba. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra recebe, 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 recebe. A glória de Deus desceu aqui. A glória de Deus desceu aqui. Na tribuna dos obreiros pastores, sendo renovados agora, 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 agora e agora. Começa a sentir a presença dele. Começa a sentir a presença dele. Pode pular, pode sapatear. Receba fogo de Deus aí. Receba fogo de Deus aí. Receba fogo de Deus aí. Adora ele. Adora meu Deus. Levante a sua mão. Meu Deus. Você está sendo curado. Meu Deus. Você está sendo meu Deus. Você meu Deus. Está sendo batizado. Sinta a presença dele aí. Você está sendo tocado. Meu Deus, sinta a presença dele aí. Você está sendo renovado. Sinta aí, sinta aí. Ele está te renovando aí, ó. Está tocando na tua língua aí agora. Está tocando na tua língua aí agora. Seja renovado em línguas estranhas. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja cheio agora, agora, agora. Agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Agora, recebe aí. Recebe aí. Você em casa, receba aí. Você em casa, receba aí. Receba aí. Pula aqui, meu filho. Pula aqui aí. Receba fogo aí. Receba fogo aí. Receba fogo aí. Receba fogo. Receba fogo. Receba fogo. Receba. Receba aí. Receba a presença dele 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 aí. Receba aí. Receba. Receba a unção e a libertação. Receba a cura. Receba o milagre. Receba a unção e a libertação. Receba a cura. Receba o milagre. Receba a unção e a libertação. Receba a cura. Receba o milagre. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aqui na tribuna. Pegue na mão, pegue na mão.